Fala pessoal, estamos começando mais um Fórum 21 nesta noite de terça-feira, 5 de novembro de 2019, são 21 horas e 6 minutos. Eu sou o William De Luca, jornalista, apresentador deste humilde programa, e hoje eu recebo novamente uma presença que está constantemente aqui comigo, tenho sempre o prazer, Renato Rovai, editor da revista Fórum. Boa noite, Renato. Boa noite, De Luca, boa noite a todas e a todos, e boa noite ao meu querido amigo Pedro Serrano. Nós estamos recebendo também esta grande presença aqui, o advogado, professor de Direito Constitucional, doutor em Direito, pós-doutor em Direito, Pedro Serrano. Pedro, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Fórum 21. Eu que agradeço o convite de vocês, um prazer estar aqui com o Renato, amigo de muito tempo, né? E vai ser um papo bom, tenho certeza. Quero agradecer a todo mundo que já está assistindo, já eu faço alguns comentários. Vamos começar falando sobre o tema mais quente do dia. Hoje a Polícia Federal chegou a pedir a prisão da ex-presidenta Dilma Rousseff na ação deflagrada nesta terça-feira de manhã para investigar repasses de 40 milhões para políticos do MDB. O ministro Edson Fachin do Supremo negou o pedido. Também outras pessoas tiveram pedido de prisão feito pela Polícia Federal, Guido Mantega, o ex-presidente do Senado, Onísio Oliveira, o ex-senador Valdir Raupp, nenhum que ocupa cargo, ou seja, nenhum com foro privilegiado, e também do Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União. O Fachin negou o pedido de todos eles. Pedro, como é que você viu esse pedido de prisão? Tem muita gente falando de abuso de autoridade por parte da PF, controlado pelo Sérgio Moro, e dessa negativa do Fachin desses pedidos de prisão, principalmente o da ex-presidenta Dilma. Deixa eu, antes do Pedro falar, De Luca, fazer uma correção aí, porque quando a gente deu a primeira versão da matéria, preciso até corrigir lá na Fórum, de fato, os pedidos eram só... a informação que a gente tinha era de pedidos só para quem não tinha foro privilegiado, e entre esses os nomes que você citou. Acontece que não é isso. A PF, o delegado, que é, segundo uma fonte minha, Moro Futebol Clube, ele pediu também a prisão do Renan Calheiros. Eu, inclusive, passei a peça, não sei se o Pedro teve condição de olhar. Não tive, infelizmente não. Eu fiquei sabendo pela mídia, por você. A peça tem 160 e poucas páginas, pede busca e apreensão e prisão temporária. O Fachin detona a peça, diz que ela não tem nada factual, não tem objeto factual. O relato eu vi na mídia, esse relato que você está falando eu vi. Então, assim, a mídia deu pouco destaque a esse pedido de prisão do Renan. Eu pedi agora para a Dri colocar, a gente está divulgando a peça na íntegra, inclusive no site, Pedro, porque eu consultei os advogados que assessoram a gente e nos disseram que ela está liberada para divulgação, mas a bola está contigo. Então, isso aí eu tenho, até de vez em quando me chamam lá no 247, toda semana eu vou lá para falar uma entrevista, né? Eu tenho comentado faz tempo isso, que me preocupa muito o que a gente está vendo como comportamento das instituições e da Polícia Federal em especial, né? O que eu estou vendo é assim, a gente tem que entender a lógica que vem da estrutura, como foram organizados esses estamentos no Brasil. Poder Judiciário, Ministério Público e tal. O Brasil, similar ao nosso sistema que eu conheço, tem Itália, mas aí mesmo a Itália não é exatamente igual ao nosso. Nós temos uma estrutura muito rígida de concurso público e carreira. A maior parte dos países do mundo não é assim. A maior parte dos países do mundo, as carreiras de polícia, juiz, promotor, são políticas. Ou seja, tem algum tipo de intervenção política. Você pega na Alemanha, por exemplo, o sujeito faz lá o exame geral de qualificação quando termina a faculdade de Direito, e aí se ele atinge uma determinada qualificação superior, ele vai trabalhar ou num grande escritório da advocacia ou pode se candidatar a cargos de promotor, de juiz, coisa do gênero. E aí é contratado livremente pelo Ministério da Justiça. Nos Estados Unidos, nos estados é eleito o promotor e o juiz, e os promotores e o pessoal do DOJ, que são os promotores de lá, e os juízes federais são escolhidos pelo presidente da República. Ou seja, não há concurso público, carreira, essas coisas. Então,
Aqui no Brasil nós temos essa estrutura de carreira e uma proteção que é dada aos integrantes dessa carreira. Todos têm estabilidade, todos têm uma boa remuneração hoje em dia, têm benefícios, etc. A lógica disso que eu conheço vem um pouco da estrutura do que era o judiciário na Constituição de Weimar da Alemanha no século XX. A lógica era: vamos proteger o judiciário do poder político. Agora, qual que é a troca que o judiciário dá a essa proteção dele não estar sujeito à instabilidade do poder político, de ser nomeado a cada tempo? Porque lá o sujeito é contratado e passa a ser vitalício, né? A troca é imparcialidade, né? Ou seja, um forte valor moral da carreira, da instituição, em favor da imparcialidade. Muito mal visto o sujeito que adota qualquer decisão vista como parcial no plano político, né? Aqui no Brasil nós estamos passando, a meu ver, um problema grave, que é instituições que são estáveis, que são protegidas do poder político, ou seja, que um novo governo que chega tem pouca possibilidade de alterar, né? Então, o sujeito pode nomear o procurador-geral, mas tem que nomear entre integrantes da carreira, não pode pôr o advogado que ele quiser, né? O Supremo é diferente, você tem uma ampla liberdade de nomeação, mas é só também. Em todos os outros cargos, STJ, etc., você tem que nomear em listas tríplices, né? TRFs também. Então, você tem uma forte proteção às carreiras, e algumas delas, eu diria que, em especial, a Polícia Federal, ultimamente, tem tido um comportamento partidário, essa que é a verdade. Uhum. Por exemplo, você vê toda essa rigidez contra a Dilma. E contra o Queiroz? Esse sujeito, se fosse ser julgado, ele cometeu crime de lavagem, aparentemente. Não estou dizendo que cometeu, estou dizendo que, em tese, há uma suspeita de cometer crime de lavagem, que é um crime federal. Não há nem investigação federal aberta contra ele. E vamos ser objetivos: se fosse alguém do PT, ele estaria já preso preventivamente, jogado numa cela porque ele não tem título universitário, uma cela comum, para ele poder fazer delação, né? É assim que foi tratada a coisa pela Polícia Federal nos tempos do PT. Eu me lembro de delegados da mídia relatando em off, que a mídia relatava dizendo que era gente do jornal dizendo que era fontes da Polícia Federal, não falava quem, dizia que se o ministro da Justiça tentasse ter acesso ou interferir em algum inquérito, seria preso em flagrante. Era essa a mensagem que se mandava para o governo. Hoje, o Moro claramente, no caso lá da Vaza Jato, no começo da Vaza Jato, assumiu que sabia do inquérito, assumiu que tinha informações, ainda propôs para pessoas de fora, de outros poderes, propôs, inclusive, para ministro do STJ, aparentemente uma certa ameaça implícita, falando em queimar a prova, ou destruir provas, etc. Isso é gravíssimo. E os delegados que disseram que iam dar prisão em flagrante caso o ministro fizesse isso? Quem é que fez isso? Ou seja, ali foi cometido abertamente um crime de vazamento de informação sigilosa, e por quem? Tem que apurar dentro da PF se foi o delegado, provavelmente foi o delegado do caso. E ele está lá ainda sendo delegado do caso. Ou seja, a PF tem se comportado como uma longa-manos do partido político no governo. O Moro tem sido um chefe da polícia política. A PF deixou de ser totalmente uma polícia de Estado e passou a ser totalmente uma polícia política. Então, fica processando o Dilma, agindo com todo rigor, e zero de atuação em relação a... Agora, o presidente da República falou que teve acesso a provas. Não sei se aquilo caracteriza ou não obstrução de justiça. A gente não sabe, tem que investigar. Mas precisa investigar. E o ministro da Justiça já deu declaração hoje dizendo que não tem que investigar, não houve crime. Como é que ele sabe? E outra, o que ele tem a ver com isso? Não é ele que tem que fazer isso, é a Polícia Federal que tem que investigar crimes. O que a Polícia Federal está fazendo? Ou seja, o que a gente está tendo é um comportamento absolutamente partidário da Polícia Federal. Em relação, quando eram os governos do PT, ela agia com rigor em relação a qualquer ato governamental que pudesse transparecer alguma irregularidade, às vezes nem transparecendo era, né? Não tinha o menor pudor, o menor limite em fazer isso. Hoje, estão absolutamente acovardados. Não estão fazendo nada. O Queiroz foi lá, deu declaração na imprensa, Renato. Passou aí na cara da PF, passou na cara da PF, humilhando a PF, porque foi lá e teve a pachorra, o despudor de dar declaração na imprensa.
E a PF não fez nada, nem intimou o Queiroz ainda. No Ministério Público do Rio disse que não acharam ele, mas a imprensa achou rapidinho para ele dar a declaração. Ou seja, é um despudor. As instituições do país estão absolutamente partidarizadas e agindo como instrumentos políticos do governo e do partido, e desse segmento político, o bolsonarismo, né? O Moro virou um chefe da PF, botou delegados da PF na sua assessoria e parece que, com isso, conseguiu um controle da estrutura da PF que nenhum outro ministro antes teve. E um controle político para processar quem ele é e não processar quem ele não quer. E isso é gravíssimo, inclusive caracteriza ilícito, né? É gravíssimo isso por parte da instituição. E a instituição está absolutamente dominada, essa é a realidade. Então, o que eu queria dizer? Nós temos que lembrar disso no futuro. Nós que somos democratas não podemos esquecer disso. Algum dia esse governo vai acabar. Algum dia esse tempo de obscuridade vai acabar. Quando acabar, nós precisamos lembrar e fazer uma ampla reforma na estrutura dessas carreiras públicas. Se é para ter esse tipo de comportamento político partidário, então que sejam carreiras controladas politicamente, em que os superintendentes dos estados, o delegado-geral, sejam nomeados entre bacharéis em direito, entre advogados livremente, né? Que, quando muito, se selecionem para o concurso a mão de obra operacional, que é o que faz os Estados Unidos, por exemplo, que eles adoram, né? E a maioria dos países da Europa, né? Então, ou seja, se é para ter ação política da PF partidária, como nós estamos vendo, que o povo controle, que a democracia controle, elegendo, e quem foi eleito tem o direito de interferir, porque senão vira um problema. Amanhã volta o centro-direita ou centro-esquerda ao poder, vai ter dentro da PF uma organização política de combate ao governo. Isso não pode haver. Não pode haver partidarismo. Eles são protegidos como carreira para não serem partidários. E não é isso que a gente está vendo, né? Houve uma mudança. Diga. Não, você falou assim, ela está sem controle, mas, na verdade, ela está absurdamente controlada. Veja só, esse delegado, eu não estou aqui fazendo acusação nenhuma, mas ele tem nome, o delegado que fez o pedido de prisão da presidenta Dilma Rousseff. Se chama Bernardo Guidalli Amaral. Em agosto, quando estava a crise do governo federal, do governo Bolsonaro, com o Rodrigo Maia, que deu aqueles atritos, não sei se você se lembra, declaração para outro, uma coisa mais grosseira, esse mesmo delegado mandou ao Supremo uma acusação contra o Rodrigo Maia e seu pai, César Maia, por corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Claro que foi só coincidência, como agora também foi coincidência esse pedido de prisão da Dilma, numa semana em que está se discutindo a segunda instância do Supremo, né? Não passou de coincidência isso tudo. Então, mas é o que eu estou falando. Nós temos que pensar na estrutura de Estado nessa hora, não num indivíduo, né? Temos que pensar politicamente no país, como é que a gente faz para o país evoluir. Eu te entendi. Eu quis fazer esse registro para você ver que esse delegado não está agindo politicamente pela primeira vez. Já é uma assinatura em 2 processos de interesse do governo Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro. Isso me parece muito grave. Pois é, veja, governo, o Estado, ele tem uma característica fundamental. Inclusive, você sabe disso, na teoria política é considerada a característica clássica do poder político, que é a possibilidade do uso da força física. De Weber a Aristóteles, todos citavam essa característica, a possibilidade do uso legítimo da violência, né? Pois o órgão que estabelece, pelo menos o órgão civil, no plano interno, que estabelece o uso legítimo dessa violência, ou que usa dessa violência no nome do Estado, é a polícia. Ora, um governo que não tem controle político da polícia já é um governo manietado. Mas isso é feito em troca de algumas coisas. A gente tem uma estrutura de Estado dentro da polícia, que é correto, não é errado, né? Uma polícia de Estado que atenda demandas, vamos dizer, de uma forma imparcial, não ligada a nenhum ambiente específico da política. Mas não é isso que, como você falou, você está relatando aí, não é isso que a gente está vendo, né? E não é só nesse caso, né? Então, é muito ruim isso. Nós temos que pensar isso como sociedade democrática, como mudar isso, né?
Porque já que a carreira não consegue criar ela própria mecanismos de garantir sua autonomia, de afirmar sua autonomia num governo de direita como esse, então não há sentido permanecer como carreira. É preferível submeter a um controle político democrático da maioria da população. A população elege um governo novo, o governo novo estabelece a chefia da polícia. Isso não é nada de novo, eu estou falando aqui. Isso aqui no mundo acontece. Não estou falando nada que seja muito diferente do que acontece no mundo. O Brasil que é diferente. O Brasil é diferente de uma perspectiva que sempre me pareceu avançada, de querer criar uma estrutura de Estado independente, autônoma. Então, a PF caminhava para esse caminho de autonomia, eu mesmo sempre defendia essa autonomia. Mas depois de ver esse governo Bolsonaro, eu recuei. Eu não sei, eu estou vendo que não funciona. Na prática, não funciona. As pessoas são ideológicas, são estimuladas a ser. Parece que há uma escola de ideologia de direita dentro dessas instituições. Isso é muito ruim para a democracia, porque uma polícia de Estado não pode ser nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de nada. Ela tem que ter um comportamento técnico. E não é isso que a gente está vendo. Então, há uma preocupação de criminalizar a oposição e o governo. E os atos que o governo praticou, aparentemente ilícitos, tem que ser pelo menos investigado. Esse caso do Bolsonaro no Rio, agora do Porteiro, tem que ser investigado. Não estou dizendo que ele cometeu crime ou não. Se for verdade o que ele falou, me parece que ele não cometeu crime. Ele fez uma investigação defensiva, só copiou o documento. Mas tem que ver se é verdade o que ele falou. Ele mexeu na documentação lá. Ele mexeu nos arquivos de computador. Precisa verificar o que houve. Qualquer um da oposição que fizesse isso, digo que não só da oposição de esquerda, qualquer um de PMDB, de PSDB que fizesse isso, estava no alvo, estava sendo investigado. Por que Bolsonaro não? Qual a razão? Por que não investigar o presidente da República nisso? O ato é cometido durante o mandato, ele pode ser investigado, por que não? Aonde que o Ministério Público se aquieta? O Ministério Público Federal também. Ou seja, o que nós estamos vendo é o comportamento político partidário das estruturas de investigação, Ministério Público e Polícia Federal, de um jeito que é vergonhoso para a democracia, mas que eu acho que dá um caminho para a gente. Nós temos como oposição, nós que somos democratas e somos da sociedade civil, oposição ao governo Bolsonaro, temos que pensar um projeto para mudar isso. Repensar a estrutura dessas carreiras. Talvez repensar até a ideia de estabilidade. Temos que ir buscar em outros países a fonte de organização desse tipo de carreira em outros países. Nós vamos encontrar formas mais políticas de gestão e que, no fim, eu acho melhor, porque aí se assume claramente que cada governo tem mais poder nessas estruturas, o povo, quando vota, sabe disso, e o povo vai determinando. E há uma responsabilização política pela conduta desses órgãos. Não fica essa impressão de que são técnicos atuando acima do bem e do mal. Pedro, tem umas pessoas comentando aqui, e é uma coisa que eu vejo com frequência, é uma sensação de que não tem o que fazer, Eu queria que você explicasse para quem está assistindo o que pode ser feito nesses abusos de autoridade que a gente tem visto. Na época que o áudio do presidente Lula foi vazado, ele disse que o STF estava acovardado. As instituições que podem fazer alguma coisa em relação a isso estão realmente acovardadas? E quem pode fazer alguma coisa em relação a esses abusos? Olha, eu acho que as instituições estão funcionando mal. No momento mais importante que a sociedade precisa delas para defender a democracia. O STF até tem sido, ultimamente, uma exceção. Ele tem apontado, em algumas decisões, a possibilidade de vir a voltar a aplicar a Constituição, coisa que não vinha fazendo. Mas Ministério Público, polícia, estão absolutamente intimidados, eu creio, por uma estrutura de poder que tem aí. O presidente é muito virulento, qualquer coisa que ele ache é meio fantasioso nas coisas, atribuiu ao governador do Rio condutas que eu não creio que o governador do Rio tenha adotado. Eu não acredito que o presidente da República tenha nenhum envolvimento, ele pessoalmente, nesse negócio da morte da Marielle, não me parece verossímil, francamente, isso. Mas é muito estranho as condutas que ele adotou, inclusive a desconfiança atávica dele da Polícia do Rio e do Ministério Público do Rio. É muito ruim para as instituições também. Tudo isso é muito estranho. Tem alguma coisa aí que precisa ser investigado, ver o que é. Alguma coisa tem, porque não é normal esse tipo de comportamento. Eu advogo há 35 anos. Eu não acho normal esse tipo de comportamento, porque não é. Então, precisa ser investigado. Agora, essa investigação não está acontecendo. Então, o ambiente que está mais claudicando em relação ao governo é a Polícia Federal, que está controlada pelo ministro da Justiça, de um modo que nenhum outro ministro da Justiça teve controle. É um controle que chega à fronteira da ilicitude.
né? E o Ministério Público está absolutamente tímido em relação ao que foi também em relação aos governos anteriores, ao próprio, não só o do PT, ao próprio governo Temer e ao governo Fernando Henrique. O governo Henrique não, que foi bem protegido, mas volta ao modelo do governo Fernando Henrique, digamos assim, que era aquele gavetador-geral da República, né? A gente está voltando a esse modelo. Então, a realidade é que, vamos dizer, quem está intimidado nisso, quem deveria fazer e não está fazendo, são os órgãos de investigação. Eu acho que a saída disso seria o parlamento. Por exemplo, o parlamento abriu uma CPI para investigar esse negócio do porteiro, né? O Maia tem tido uma postura firme contra arroubos autoritários do governo, a questão do AI-5, etc. Ele precisa avançar nisso, né? Precisa avançar, né? Abrir uma CPI, por exemplo, para investigar a relação desse núcleo governamental com as milícias do Rio de Janeiro. Está mais do que cheirando mal isso aí. Era papel da PF investigar isso, porque é muito grave você ter o núcleo do governo com algum tipo de relação indevida com crime organizado. Crime organizado violento, que mata gente, trafica droga, é um papo pesado, né? E muito contraditório, porque eles foram eleitos dizendo ser contra esse tipo de prática, querendo matar a gente que fizesse isso. Só que, de repente, são amigos de gente que comanda crime organizado. É muito insano isso. Mas o parlamento poderia querer e deveria substituir a Polícia Federal nisso, abrindo uma CPI. Ele investigando, né? Era um outro caminho que podia ser feito, né? Mas eu acho que a sociedade tem que ter consciência, temos que pressionar os órgãos de investigação e, quando isso passar algum dia vai passar, repensar a estrutura dessas carreiras. Eu acho que tem que repensar mesmo. Ô, Pedro, nosso tema do YouTube hoje, da conversa aí, é sobre essa questão das condições para o impeachment do Bolsonaro. E a gente conversou outro dia e você dizia, olha, as condições não precisam ser necessariamente jurídicas, elas têm condições políticas para processos, né? E a gente precisa tomar cuidado de não só trabalhar com a judicialização dos processos. Mas eu queria ouvir de ti isso. Na questão do impeachment, também o processo é um processo político? Não, deixa eu te dizer, eu falava com você a respeito do Eduardo Bolsonaro. Sim. Porque quando o Bolsonaro fala aquela bobagem do AI-5, as pessoas saem falando que tem que processar o cara criminalmente. Eu, primeiro, não acho viável processá-lo criminalmente, porque ele é um deputado e ele tem direito a uma imunidade pelas palavras e votos que ele proferir. No parlamento, isso se entende na mídia, no ambiente público da política, né? Eu tenho essa interpretação extensiva, que é uma proteção que o parlamento democrático precisa ter. A gente tem que entender isso, né? Aí você fala, mas ele falou um autoritarismo, uma coisa sem menor bom senso, pregou uma prática contrária à democracia. Pois esse tipo de direito serve para isso. Em geral, as coisas faladas com bom senso e democráticas não precisam de proteção, né, especial, porque elas são bom senso, elas têm bom senso, elas são democráticas, elas são adequadas ao padrão de moralidade da sociedade civilizada. Esses pronunciamentos mais radicais é que, em geral, precisam de proteção na democracia, para eles poderem ocorrer em certas circunstâncias. Um deputado tem um direito à livre expressão do pensamento com mais, vamos dizer, rigor de garantia do que o cidadão comum, e tem mesmo, e deve ter, né? Então, o caminho não é criminalizar, né? Os partidos de oposição entraram com uma medida querendo criminalizar ele. Eu acho errado isso, equivocado, né? Existem outras medidas no âmbito político. Eu não sei, nós somos de uma geração que a gente tinha algum problema desse tipo, a gente ia para a rua, né? Ou ia se organizar politicamente. Hoje se esqueceu isso. Qualquer coisa que acontece, faz-se uma petição e entra em algum órgão jurisdicional para tomar uma medida contra o sujeito, como se fosse o judiciário resolver todos os problemas políticos do país. Nós assim, criticamos tanto o judiciário por interferir indevidamente em decisões políticas nos governos progressistas, esquecemos, parece que disso, porque agora estamos querendo provocar o judiciário a fazer o mesmo. E é absolutamente inadequado, é querer dar um papel do judiciário que ele não tem, ele nem deve querer ter, e ele nem deve ter, que é o papel político. Então, quem deve garantir a democracia, em última instância, é o povo, a sociedade e a política, né? Não pode se acreditar no direito formal como um instrumento rígido, firme o suficiente para garantir, né? E aí, qual seria o mecanismo para poder punir esse deputado, Eduardo Bolsonaro? A cassação do mandato dele, feito pela própria Câmara, quer dizer. Ou seja, a Câmara pode fazer essa cassação porque, de alguma maneira, ele ataca
Não, porque a própria Constituição existência prevê... do próprio mandato. Claro, né? ele ataca a democracia. E a Constituição prevê esse tipo de sanção, né? Quer dizer, quando o sujeito age de uma forma incompatível com a dignidade democrática da função que ele exerce, ele pode sofrer uma sanção pelo próprio parlamento. Mas aí não é a gente pedindo para o judiciário interferir no legislativo, interferir no órgão que representa a soberania popular e a maioria da sociedade. É o próprio órgão que representa a soberania popular, que representa a maioria da sociedade, tomando medida para punir um dos seus integrantes. Então, a pressão tinha que ter sido feita nesse sentido. Não ia ao judiciário. Deixa o judiciário lá, vamos tratar do problema no âmbito da política, que é o âmbito do legislativo, e aí o legislativo é mais sensível à pressão popular, tentar se mobilizar as pessoas, tal. Ou seja, porque não tem jeito, nós não podemos ter ilusão. Não é o judiciário que vai ser... nós estamos vendo aí como as instituições de investigação estão funcionando mal nesse momento que, em defesa da democracia, no momento que ela mais está ameaçada. A sociedade não pode confiar nessas instituições. A Constituição do ano 3 da Revolução Francesa, no seu último artigo, que, aliás, é o artigo literariamente mais bem escrito que eu já vi, assim, em norma jurídica, muito bonito, ele fala, olha, que o judiciário e tal são aquelas autoridades que têm que manter lealdade em relação à Constituição. Mas ele fala, mas se falhar a lealdade desses órgãos, aí ele fala, cabe a cada cidadão francês, a cada jovem, a cada pai de família. Ou seja, a sociedade cabe à defesa da Constituição. A defesa da democracia cabe a nós, não é de outra pessoa, né? Não adianta esperar que o poder vá defender a democracia. Democracia é limite ao poder, né? Então, é nós que temos que fazer a defesa. Então, eu acho que a oposição tinha que utilizar desse tipo de fato para tentar mobilizar a sociedade, pressionar. Mas não teria sanção ao sujeito? Teria, claro. Ele está sujeito a perder o mandato por decisão da Câmara. E eu acho que isso é totalmente possível, porque é um órgão político que recebe pressão política e que decide, vamos dizer, pela defesa política da democracia, expurgando um dos seus méritos. Alguns juristas... Em relação ao papai Jair, há condições para o impeachment? Há fatos que você acha que... Bem, eu sempre fui um sujeito, como constitucionalista, eu defendo um ponto de vista que é muito semelhante ao de um grande autor de direito constitucional que chama Ronald Dworkin, um autor norte-americano. E quando houve o processo de impeachment do Clinton, que acabou sendo rejeitado no Legislativo, ele escreveu um artigo na revista The New Yorker, onde ele foi o primeiro a utilizar a palavra golpe. As pessoas acham que a palavra golpe veio do PT. A palavra golpe veio do que é considerado o maior filósofo do direito da segunda metade do século XX no mundo anglo-saxão. E ele utilizou a palavra golpe constitucional para descrever o impeachment feito indevidamente no plano dos valores constitucionais, né? Grosso modo, o que para mim houve com Dilma, né? E ele fala uma coisa que é verdade no artigo. O impeachment no presidencialismo democrático, ele tem a mesma delicadeza e a mesma radicalidade e a mesma excepcionalidade de, numa guerra, você apertar o botão da bomba atômica. Ou seja, ele só deve ser utilizado em situações absolutamente emergenciais, absolutamente de excepcionalidades. A Constituição de 88, ligada nessa questão, sabendo dessa questão, os constituintes não falaram que cabe impeachment quando o presidente pratica um ato inconstitucional. A Constituição não falou que cabe quando pratica um ato ilegal. A lei ordinária anterior à Constituição falava, mas a Constituição não falou. Ela fala que tem que haver um atentado, ela usa a expressão atentado à Constituição. Por que ela não usa a expressão inconstitucionalidade e usa a palavra atentado? Porque ela quer algo realmente grave, doloso, excepcional, né? Que seja uma profunda agressão à Constituição e à democracia. Então, por exemplo, desde o começo do mandato, tem gente falando que cabe impeachment do Bolsonaro por causa das declarações dele. Eu tenho sido contra, eu tenho falado, não, esses arrobos que ele fala, são insuficientes para caracterizar o atentado que a Constituição exige para caracterizar um crime de responsabilidade. Não, mas na lei fala em conduta compatível com cada um. Nós não devemos interpretar a Constituição pela lei, a gente interpreta a lei pela Constituição. Se a lei estiver incompatível com o que diz a Constituição, exclui-se a lei e se aplica a Constituição. E a Constituição fala em atentado, fala em algo grave.
Agora, se nessa investigação do caso do Porteiro ficar demonstrado que ele utilizou do poder para obter aquela documentação, que eventualmente ele fraudou, alterou aquela documentação, aí nós vamos passar a ter uma conduta dolosa de obstaculização a uma investigação por conta de interesse pessoal e uso da função e do poder para fim de interesse pessoal. Aí nós teríamos uma hipótese possível de impeachment. Ou se o Moro foi muito inteligente nesse sentido e correto com a legalidade, porque no primeiro momento o presidente Bolsonaro saiu falando que determinaria ao Moro que abrisse inquérito para apurar a questão do Porteiro, que determinaria que convocasse o Porteiro e que o pressionasse a confessar que era mentira o que ele falou. Ora, se o Moro tivesse reproduzido isso formalmente, aí estaria caracterizado de ambos ilícito, né? Estaria caracterizado pelo presidente um crime comum de obstaculização à investigação e um crime de responsabilidade grave. Mas o Moro não fez isso. Então, o presidente sempre vai poder utilizar a argumentação que eu falei só aquilo no jornal, na hora de dar ordem administrativa, de outro jeito. O que o Moro fez adequadamente foi representar o procurador-geral para que o procurador-geral tomasse alguma medida e fez. Aí, quando representa, ele não adota a medida. Ele não determinou que o delegado agisse dessa ou daquela forma como o presidente falava que ia fazer. Então, aí o Moro conseguiu amenizar a conduta presidencial e retirou, a meu ver, as características próprias tanto da obstrução de justiça quanto do crime de responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo... Então, assim, eu acho que até agora nós não temos consistência o suficiente para pedir o impeachment do presidente, né? Aparentou que ia ter quando ele falou de mandar o delegado convocar o cara e pressionar. Mas como eles recuaram nessa conduta na hora de fazer, esse recuo não consolidou a conduta, portanto, não foi o suficiente, a meu ver, para caracterizar um crime de responsabilidade para impeachment. É interessante que eles vão usando esse tipo de estratégia de testar as margens, né? Eles sempre vão na fronteira e depois recua, vai na fronteira e depois recua. Parece que está tentando testar os limites da democracia, o que é muito grave. Mas, a meu ver, não há ainda nada praticado com gravidade o suficiente para se falar em crime de responsabilidade. Eu te entendi, mas eu queria pegar o que um trecho do que você falou ali, que se porventura o Bolsonaro de fato mexeu nessas provas, obstaculizou a justiça ali na ação em aí é crime. Aos áudios e tal, que aí isso pode abrir as portas para um pedido de impeachment. Por isso que eu falei de CPI. Dito isso, a minha pergunta é, quando o MP diz nós não vamos investigar isso, há prevaricação dos promotores e procuradores? Olha, vamos dizer assim, o procurador-geral ele é a última instância de decisão dentro do Ministério Público, que resolve ou não investigar. Eu acho que deveria investigar, e se não faz isso, eu acho que está cometendo uma ilicitude. Eu não posso falar que há prevaricação. Prevaricação é um tipo penal, que tem suas especificidades, e o seu dolo, que a gente chama de dolo, né, que é a vontade específica de praticar tal. Então, é um argumento técnico que eu não sei se caracteriza ou não, precisaria estudar. Mas, aparentemente, há uma ilicitude, sim, na conduta do MP de não querer investigar. Mas, veja, aí ele pode não querer investigar o elemento de crime comum que há nessa conduta. Nada impede o legislativo de investigar se há ou não crime de responsabilidade. Por isso é que pode abrir uma CPI. Ou seja, tem espaço para uma CPI. Tem total. Investigar, porque se a CPI comprova que, por exemplo, que o presidente sumiu com alguma documentação, fez alguma conduta inadequada, ela pode representar o presidente da Câmara para abrir o processo de impeachment. Se ela chega à conclusão que ele não fez nada tão grave, ela recua e arquiva. Mas ela investiga. A CPI pode investigar, né? Pode convocar com poderes de força judicial pessoas para depor, etc. E tal. De Lucas, você está sem som. Pronto. Deixa eu aproveitar para agradecer alguns comentários aqui. Muita gente comentando e assistindo. Maria Nage, Daniel Eduardo Miage, que assiste sempre, Luiz Otávio, Antônio Paresi, Robson Machado, Bruna Silvaton. Quem mais aqui? Aparecida Rodrigues mandou um oi para mim.
Paulo Pamplona mandou um abraço para mim, para o Rovai e para o Pedro Serrano. Eliane Rocha, Eleanara Maria Manfred. Você está na Fórum, Deluco? Estou na Fórum, já tem quase um mês de Fórum já estou aqui no Fórum 21, minha nova casa aqui. Eleara, espero você todas as noites aqui. A Laurita também, que já me acompanha há algum tempo. Salme Sobrinho, Daniel Tancredo, muita gente comentando. Lembrando, pedindo para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações que vocês recebem sempre quando estiver começando um programa novo aqui no canal da Revista Fórum. Pedro, na sua penúltima fala, você falou que o Bolsonaro está testando os limites. Você não acha que a gente corre o risco de, quando ele for testar um limite longo demais, a gente não tem mais como recuar dentro dessa defesa da democracia? Você acha que a gente corre esse risco, um risco real autoritário, que as pessoas falam que é uma possibilidade com o Bolsonaro o tempo todo? Olha, eu acho que, primeira interpretação equivocada, nós já estamos no momento autoritário. E eu tenho tentado demonstrar isso, o Renato sabe, já há muitos anos, de que nós temos uma nova forma de autoritarismo e que essa forma até utiliza do Brasil como laboratório, né? Talvez seja o maior laboratório do mundo hoje da prática de medidas de exceção e não de governos de exceção. Ou seja, é um tipo de modelo de autoritarismo que media com a democracia e não se caracteriza por uma ditadura, mas por diluir a diferença entre ditadura e democracia, um autoritarismo líquido, né? Que eu acho que é próprio. Então, nós já estamos no modelo autoritário, isso ponto. Dessa nova forma de... Isso começou não é de agora, começa quando você tem um sistema de justiça estabelecendo um processo desconstituinte, para usar a expressão de Ferrajoli, um processo desconstituinte no país. Eu falo disso, por exemplo, para você ter uma ideia, o meu primeiro artigo sobre isso é de 2007. Né? É que eu acho que as pessoas não caíram a ficha ainda, eu observo isso. Né? Outro dia, por exemplo, eu e o Renato comentava, você lembra, Renato? O negócio do direito já e tal. Eu acho que o pessoal da esquerda não caiu a ficha ainda da necessidade de ter uma frente ampla aí, porque eles acham que ainda tem um espaço maior de democracia do que o que realmente existe. Né? Eu acho que não entenderam isso ainda. Né? Acho que a esquerda não caiu essa consciência. Então, ponto. Então, se é por falta de autoritarismo, não tem a falta, nós temos já o suficiente. Agora, esse teste de limite... Não, porque assim, quando você olha a Constituição, para mim fica muito claro qual que é a fronteira da gravidade. Né? É necessário que ele pratique um ato doloso, grave, para interesse pessoal dele, né, para se beneficiar pessoalmente, de alguma forma, que atente imediatamente contra, vamos dizer, os valores e a pauta ideológica da Constituição. É isso que ele precisa fazer. Ele até agora não está caracterizado isso. Eu achei que estava caracterizado, soltei um post no Facebook, né? Eu achei que estava ali se caracterizando quando ele falou de convocar o delegado e determinar como o delegado deveria agir. Um presidente da República ou um ministro da Justiça não pode determinar como a polícia deve agir numa investigação. E pior, ainda determinava que ele cometesse um abuso de poder, que era convocar o porteiro e pressionar o sujeito para confessar que mentiu. Né? Ora, se ele fizesse isso concretamente, ou se tiver prova que ele fez isso, pronto. Aí nós temos uma conduta que pode caracterizar. Se ele foi lá mexer no negócio, tirou cópia, tem uma ilicitude nisso evidente. A cadeia, vamos dizer, a cadeia de detenção da prova, né, de posse da prova, ela foi quebrada, foi rompida. Né? Então, há uma ilicitude, mas caracteriza ou não crime? Precisa verificar a cadeia de custódia da prova, que os processualistas penais chamam. Eu não sou processualista penal, fico lembrando. Né? Mas a cadeia de custodiamento da prova foi rompida. Agora, precisa ver se foi uma ruptura que é uma mera irregularidade ou se é uma ruptura que caracteriza crime. Isso tem que investigar, porque tem que ver o dolo do cara, tem que ver qual que é o impacto real e tem que ver se ele não alterou alguma coisa naquilo ali. Pode ser que tenha alterado. Né? Como é que você vai saber se ele não investigar? Né? Vai confiar na palavra do presidente? Desculpe. O sujeito que fala que não confia na polícia, não confia do MP, para ter que guardar cópia, ele não pode ser objeto de confiança do MP e da polícia. Então tem que ir lá e tem que investigar. Então isso parece evidente que precisa investigar. Né? Agora, se nessa investigação ficar demonstrado que ele ou alterou ou que ele teve algum comportamento grave no sentido de caracterizar crime para se beneficiar pessoalmente, e, obviamente, utilizando do prestígio do cargo, é evidente que daí você tem um crime de responsabilidade. Então, para mim, a margem é muito clara, é que a gente não está sabendo lidar com o institucional. A esquerda
ainda não caiu a ficha que o capitalismo financeiro foi criado por medida jurídica e não por reprodução do próprio sistema. Isso, a Europa hoje verifica muito isso. O marxismo europeu constata isso hoje fortemente. Então, e a importância do institucional quando você fala de uma ação no ambiente da disputa de poder de Estado. Então, a gente não sabe lidar direito com o institucional, mas assim, é muito claro a fronteira que ele tem que cruzar. Então, essa teste de limite, até agora, ele fez questão, por isso que eu acho que ele é muito bem orientado e inteligente, ele fez questão de não cruzar essa fronteira. Ele vai até a fronteira e retorna. Ele não forçou a barra. Na hora que ele cruzar, nós vamos apontar. Cruzou, né? Agora, eu acho que a gente tem que ter muita cautela nisso e sobriedade. Não dá para ficar acusando o sujeito de forma banal. Né? No dia que a gente acusar, tem que haver mesmo a conduta, né? E ser demonstrada, etc. Então, eu creio que é isso. Assim, eu não vejo... Agora, você vai falar, não, mas nós podemos vir a ter um autoritarismo. Eu vejo as pessoas... Nós já estamos tendo. O que é um autoritarismo próprio do século XXI, nós estamos tendo, não é de hoje. Ele vem avançando. Ele só se adensou na figura de um líder eleitoral, que é esse Bolsonaro, que ocupa hoje. Hoje nós temos, vamos dizer, medidas autoritárias, medidas de exceção, nos 3 poderes, não só um sistema de justiça. Né? Então, ele ampliou e adensou. Mas o fenômeno autoritário está posto aí já faz algum tempo. Eu acho que o Rovai tem uma pergunta. Eu só quero ler 2 superchats antes. A Cláudia Soares pergunta: vocês têm notícia das manifestações de hoje? Cláudia, eu não acompanhei. Eu sei que aqui em São Paulo elas foram muito prejudicadas por conta da chuva. Está chovendo muito aqui em São Paulo. Fiquei com medo aqui no Cambuci, onde eu moro. Cai muito a luz, então fiquei com medo de eu ficar sem energia, inclusive, porque a chuva está muito forte aqui em São Paulo. Mas as imagens mostram que, apesar da chuva, tinha muita gente aqui em São Paulo. E o Décio Amádio mandou também um superchat. Obrigado, Décio. Rovai de Luca, excelente entrevista com Pedro Serrano. Fundamentação é necessária para não ficarmos só nos discursos e palavras de ordem. É isso, os 2 superchats lidos. Rovai. Ô Pedro, você falou aí do movimento de direito já da PUC, né? Não sei se você chegou a ver a minha entrevista. O Lula, quando eu falei disso, ele fala: pô, mas eu pedi para a Gleisi ir levar a Dilma lá e entrar com ela e perguntar assim: vem cá, a Dilma pode participar? Porque vai dar para dizer claramente para ela que ela teve o direito dela ultrajado no pedido de impeachment? Você chegou a assistir isso? O que você acha? Não, eu achei o seguinte, eu vi a declaração dele, achei uma declaração muito rigorosa com esse movimento. Eu tenho críticas internas, tenho feito dentro do movimento críticas a certos aspectos dele. Inclusive, uma das críticas que eu fiz é de não assim, fazer uma nota ou manifestar publicamente como um movimento que visa defender os direitos, né? Como, vamos dizer, contrário ao fato de a gente ter um homem preso como Lula, vítima de um processo evidentemente atentatório ao artigo 10 da Declaração dos Direitos Humanos, que exige juiz imparcial para poder haver condenação criminal. Então, o caso do Lula é depois da Vaza Jato, é uma aberta e clara ofensa ao artigo 10 da Declaração dos Direitos Humanos. Eu acho que o movimento deveria soltar uma nota nesse sentido, ou seja, não no sentido de dizer Lula livre, Lula inocente. Isso é um problema que outros segmentos, e eu mesmo posso fazer em outro ambiente. O movimento falar da necessidade de que Lula seja julgado por um juiz independente e justo, né? Que ele tem esse direito como qualquer um de nós, né? Então, esse direito a um julgamento justo e imparcial que ele não teve como ser humano e como cidadão, coloca ele numa condição aquém como ser humano. Então, e o movimento não topou, no primeiro momento, assumir essa, vamos dizer, uma nota nesse sentido, que é, para mim, uma deficiência. Mas tem muitas qualidades esse movimento. Reuniu gente muito importante, né? Veja, reuniu um amplo ambiente da sociedade civil, mesmo no Tuca, né? Nós tivemos desde grandes figuras da luta progressista no mundo, né? Até Dom Cláudio Umes, que é o cara que coordena o Sínodo da Amazônia, né? Ou seja, você tinha ambientes muito importantes, né? Eu acho que foi muito equivocado o PT não ter mandado ninguém, né? Acho que poderia, veja, o movimento não proíbe que se fale em favor de Lula ou de ninguém. Então, poderia ter mandado gente para falar em favor de Lula livre, etc., né? Como o próprio Lula falou, aliás,
nessa manifestação dele. Mas eu achei um pouco contraditório. Ele fazia uma crítica ao movimento por ter uma ou outra pessoa, e veja, a minoria do movimento, que apoiou o impeachment de Dilma. A maioria lá, pelo que eu vi, foi contra o impeachment de Dilma. E na mesma fala ele fala que a gente deve se aproximar da Marta, o que ele está correto, mas a Marta apoiou o impeachment contra a Dilma. Então eu vi aí uma contradição, quer dizer, eu não entendi direito a fala dele, sinceramente. Eu fiquei muito surpreso, porque eu sempre vi o Lula, inclusive na eleição de 2018, disposto a se aliar, inclusive com quem apoiou o discurso o impeachment de Dilma em vários estados, e aí eu não entendi, sinceramente. Quer dizer, para disputar o poder, podemos ter aliança, para defender o país e os direitos, não? É muito ruim isso, é muito negativo. Ele precisava repensar isso. E eu falo com toda lealdade. Você sabe que no meio jurídico eu fui talvez o mais incisivo no começo, não só na defesa de Lula, como desde o mensalão eu estou gritando, né? Expus minha vida, me expus pessoalmente, não vou ficar falando aí, mas tive questões aí graves na minha vida pessoal, não quero ficar expondo, mas a realidade é que eu me expus, eu estava quieto no meu campo profissional ali, e desde o caso do mensalão tenho saído para o debate e tenho posto a cara a tapa, inclusive em favor dele constantemente, não em favor dele, porque eu acho que eu estou defendendo o país, não estou defendendo ele, né? Então, aí eu acho que ele teve um comportamento que eu estranhei muito, não é muito típico do Lula, não. O Lula é um cara cordato, é um sujeito que tem uma grande capacidade de diálogo, e acho que ninguém melhor que ele para entender que a gente está submisso a um momento autoritário, porque ele é a maior vítima. Ele é o símbolo que tem como vítima das medidas de exceção e desse novo autoritarismo. Então, ele sabe a seriedade que é esse autoritarismo e que exige uma amplitude. Eu não digo nem na campanha. A ideia lá não é ser uma frente, como foi falado, é um movimento de defesa dos direitos, da democracia e da Constituição. Quem é que pode ser contra um movimento desse? Né? Tanto que estava naquele dia do Tuca todo mundo assim, da esquerda e progressista. Né? Faltou gente do PT. Né? E agora teve esse movimento produziu semana passada o encontro em Brasília. Eu não pude ir, mas mandei um filme, né? No Congresso, onde aí sim veio gente do PT, veio Paulo Teixeira, veio o candidato aqui ao governador, esqueci, foi ministro da Saúde, Padilha. Ou seja, aí veio gente mais assim, relevante. Eu acho que essa situação foi contornada, né? Mas eu, sinceramente, a declaração do Lula, não sei, deve estar mal informado sobre o que aconteceu, não entendeu o espírito. Né? É a única vez. Eu tenho concordado com o Lula em tudo nos últimos anos. É gozado na análise que faz do próprio governo dele. Tenho só algumas críticas em relação ao período da Dilma, que eu acho que ele não concorda, mas é muito pouco. Assim, já. E nesse assunto eu divergi dele mesmo. Acho que ele talvez não esteja, não sei. Ele deve estar certo, porque ele conhece muito mais de política do que tem muito mais sensibilidade do que eu, né? Eu não sou um cara muito próximo do ativismo. É a primeira vez que eu, em anos, faço alguma coisa de ativista, que esse movimento deu errado. Nesse momento, porque deu uma saída da mídia. Ele fez uma manifestação semana passada em favor da liberdade de imprensa, né? Convidou e foi o Greenwald, né? Fez lá um belo discurso, eu vi a reprodução do discurso. E foi gente de todos os partidos, em suma, da sociedade civil, foi o Dom Cláudio de novo, foi o pessoal da igreja, foi o pessoal dos cultos africanos, foi o movimento negro, LGBT, esse pessoal que já tinha ido no Tuca, eu diria que um pouco mais ampliado, e algumas pessoas não puderam ir de novo, porque ficaram em São Paulo, etc. Foi lá em Brasília o ato, né? Foi na Câmara Federal. Então, esse tipo de... Foi um ato legal, e eles estão agora reproduzindo nos estados. Aí, então, sim, para ser franco, eu não sou coordenador, nem sou nada importante do movimento. Eu mais falo a respeito, né? Eu sou um mero participante lá. Tem coordenadores, tem lá uma juventude que toca aquilo, empurra e segura o piano lá, né? Empurra o piano. E eles estão indo agora para os estados, estão indo aí para o Amapá, acho que para o Amazonas, né? Vai no Amazonas discutir fundamentalmente a questão indígena, a questão do meio ambiente, né? Ou seja, eles estão fazendo discussões que são relevantes, são importantíssimas. Acho que há um equívoco do movimento em não assumir claramente a luta pelo direito de Lula a um julgamento justo e imparcial. Isso é uma crítica interna que eu tenho ao movimento. Mas, de resto, eu concordo integralmente com o que eles estão fazendo. Estão procurando juntar gente em favor dos vários direitos, da Constituição, da democracia. E agora, eu acho assim, tudo bem, se quer se criticar, achar que esse movimento é inadequado, muita gente, façam outro. Agora ninguém está fazendo nada. A gente fica lá no nosso clubinho da esquerda, no nosso atribinho, e não fazemos nada mais amplo sem entender que nós estamos num momento autoritário. Pode ser que eu esteja pirando, eu não sou um cara muito bom de negócio de política, né? Sou mais teórico, assim.
Mas, assim, eu acho que não. Eu acho que a gente está num momento autoritário e nós, assim, na hora que alguém faz alguma coisa, todo mundo critica e fica querendo ficar na sua tribo ali, no seu cantinho, né? Falando as mesmas coisas para as mesmas pessoas, repetindo isso e não rompendo limites nem ampliando. Né? E depois perde a eleição. Não é só perder a eleição o problema é menor. A gente perde na sociedade, no ambiente cultural, perde nas nossas propostas. Né? Então, eu acho que precisava cair um pouco a ficha da turma, entender que estamos num momento autoritário e que exige da gente amplitude para defender os direitos da Constituição e um common ground, digamos assim, do jogo político. Não é para fazer campanha junto, não é para lançar candidato a presidente junto, não é para ter frente. Acho que frente tem que ser de esquerda na eleição. Não. Eu estou falando de um movimento para a defesa da Constituição e dos direitos que busca defender o mínimo de um common ground, de um solo comum da democracia que está se perdendo. Ô Pedro, acho que falando em Lula, o nosso amigo William De Luca tem uma última pergunta, é isso, De Luca? Isso, a gente falou em Lula, falou sobre a democracia, a gente tem acompanhado esse julgamento sobre a prisão em segunda instância lá no STF. Eu queria que você falasse como é que você tem acompanhado esse processo, Pedro. Tem muita gente otimista, muita gente dizendo que o Lula vai passar o Natal em casa. Você acha que esse é o caso? Como é que você está vendo esse julgamento lá no STF? Bem, eu vejo um desânimo, ao contrário do que a maioria das pessoas. Talvez por eu ser da área, isso contamina a gente. Então, a minha opinião não deve ser muito levada em conta agora, né? Eu creio eu. Né? Eu sou um revoltado com essa situação, assim, não tenho o que falar. Já deixou de ser racional e atingiu muito a minha afetividade. Atingiu mesmo, fiquei deprimido um tempo, etc. Porque o que fizeram com o Lula, para quem conhece direito como eu conheço, veja, se tem uma coisa na vida que eu fiz foi estudar. Sou mestre, doutor, pós-doutor em Lisboa, estou fazendo um outro pós-doutorado, dando aula agora na Universidade de Paris, lá na Unidade Nanterre, trabalhando sobre esse mesmo tema. Uma coisa que eu gostei na vida foi estudar direito. Quando eu li aquele processo dele, que os advogados pediram para fazer um parecer para a comissão da ONU, eu fiquei estarrecido. Não é pelo fato de ser o Lula, é qualquer ser humano condenado com aquele standard probatório, com aquelas contradições, e acusado de uma conduta e condenado por outra pelo Moro, da qual ele não se defendeu. Né? Quer dizer, é uma fraude intensa aquele processo. Quando vem a Vaza Jato, e eu fiz toda uma teoria, não só em torno desse caso, mas em torno de todo o processo, o Renato conhece bem, desse processo, desse autoritarismo judicial que nós enfrentamos na América Latina. Quando vem a Vaza Jato, é a comprovação de tudo aquilo que a gente tem falado há anos, né? Comprovação fática, clara. E eu fico impressionado com a inação das instituições. A gente tem que entender o que é o habeas corpus. Habeas corpus quer dizer tome seu corpo. Né? A ideia é a seguinte, não tem sentido eu ser proprietário de coisas da minha vida, mesa, carro, casa, né? Eu ser proprietário de dinheiro, se eu não sou proprietário do meu corpo. Né? Ou seja, o ser humano tem direito a ser proprietário do próprio corpo, tem direito à liberdade. Então é criado o habeas corpus para isso. E no sistema jurídico, deveria ser a ação mais informal, menos burocrática, ao ponto de ninguém precisar entrar com habeas corpus para o juiz conceder. Pouca gente sabe disso. O juiz, sabendo que há alguém preso ilegalmente, pode, de ofício, conceder o habeas corpus. E é por isso que eu falo, eu não entendo na nossa ordem jurídica como que Lula está preso ainda. Então, decida o que decidiu o STF nessa questão, é muito pouco. Os processos de Lula ainda não foram anulados, os processos onde Moro participou. Nem o do Guarujá, nem o do sítio, que ele fez a instrução. Ele não deu a decisão, mas ele fez a instrução do processo. Esses dois processos já tinham que estar declarados nulos pelo Supremo. Né? Não tem sentido, gente. Veja, é muito agressivo o que a gente está falando. Tem a prova de que ele foi julgado por um juiz parcial e politicamente orientado. Não há nada mais grave no plano da defesa de um direito de um ser humano do que isso. E para quem conhece direito, é de se enojar, é de se revoltar, não dá para ficar só na racionalidade. A afetividade vem à tona mesmo. Porque é de revoltar. Né? E aí eu relaciono com tudo. Né? É o primeiro presidente da história do país que é nordestino pobre, que é operário, que vem da classe trabalhadora, né? Que veio num caminhão lá do Nordeste, né? Veio num pau de arara. Né?
É óbvio que isso tem a ver com essa situação dele. Me parece evidente, né? Estão querendo tratar como marginal, é como se mandasse uma mensagem para o povo pobre do Brasil: fiquem na sua condição de escravo ou de marginal, não saiam dessa posição. É o único sentido que eu posso entender por que foi feito aquilo. Porque homens equilibrados, homens com mínimo senso de justo e homens que conheçam minimamente direito jamais se deixariam fazer aquilo. Veja, eu não gosto nada do Bolsonaro. Mas se eu fosse um juiz, num caso em que ele tivesse submetido àquela situação, eu imediatamente daria inocência dele, por ausência de prova. Mas eu nem aceitaria a petição do Ministério Público, é inverossímil. O sujeito chefia uma quadrilha para desviar bilhões da Petrobras e ganha como paga a reforma de uma cozinha num apartamento vagabundo do Guarujá. Quer dizer, é evidente que tem uma incongruência nisso aí. O cara é esperto o suficiente para montar a quadrilha, a organização criminosa, para desviar bilhões, e como paga, recebe uma reforma numa cozinha. Quer dizer, isso é evidente que isso tem alguma coisa errada, né? Então, eu nem aceitaria contra o Bolsonaro. Eu estou aqui, eu acabei de falar o quê do Bolsonaro? Não cometeu crime de responsabilidade, ainda não pode caracterizar a obstrução, tem que investigar. Eu estou falando coisas que são em favor dos direitos dele. Eu quero que as pessoas entendam isso. Não existe aí uma simpatia, não é por questão de simpatia pessoal com Lula ou política, né? É porque eu defendo a Constituição e os direitos, por isso que eu estou falando isso, não porque eu defendo Lula. Aliás, eu acho que o Lula agiu errado nessa questão de direitos já. Ele tem errado muito politicamente. Tenho 1000 divergências com o Lula, não tem nenhum tipo de, hoje em dia, depois dessa postura dele, acho que ele está equivocado no caminho que ele está botando na política. Isso é uma coisa. Outra coisa é se aceitar que um ser humano esteja submetido à situação que ele está. Quem conhece um pouco de direito fica revoltado mesmo. Mas não porque defende o Lula, porque defende a Constituição, os direitos e o mínimo de vida civilizada. A gente tem que entender o seguinte: não é formalidade você ter um juiz imparcial. É civilização. É modo de vida civilizado. É sair da Inquisição. Aliás, a Inquisição romana, como bem lembrou o Cacai, que é aquele advogado criminalista no artigo dele, era muito mais civilizado que esse tipo de processo. Vão estudar lá a Inquisição romana. É um modelo de Inquisição, não é espanhola nem portuguesa, mas onde havia observação de valores que naquela investigação, naquele processo, não houveram. Trataram o Lula como inimigo, não como réu, não como eventual cidadão que erra. E utilizaram do processo penal como uma roupagem, uma maquiagem para uma ação política de persecução. É trágico isso, eu não sei. Então, se falar agora o Supremo vai mudar, para mim tudo bem, nem que ele decida a favor lá do trânsito julgado, o Lula saia, vai sair de uma forma ruim. O Supremo tinha que ter a coragem cívica de cumprir a Constituição e anular os processos dele, Lula. As ações de constitucionalidade nada tem a ver com Lula, tem a ver com Lula residualmente. Elas visam corrigir um equívoco grave da nossa jurisprudência que está descumprindo a Constituição e transformou o sistema processual penal brasileiro um dos mais autoritários do mundo. Porque nos países em que há prisão em segundo grau, há outros mecanismos de garantia do réu, de direito do réu. Nós aqui não temos nenhum, né? Nós aqui não diferenciamos juiz de instrução de juiz de julgamento. Nós não temos grande júri para poder julgar se a pessoa pode ser processada ou não. Nós não temos o direito do sujeito ser investigado só uma vez pelo mesmo fato. Ou seja, nós não temos uma série de garantias que nos outros países têm. A única garantia que a gente tinha é o direito de só ser condenado por culpabilidade, que não é ser preso, né? É ser preso por culpabilidade, ser preso por decisão final depois do trânsito de julgado, né? Era o único direito que tinha e morreu isso. Então, a finalidade dessas ações é corrigir isso, é corrigir o sistema. Não se trata do caso Lula. É um equívoco tratar do caso Lula nesse debate. E o Supremo não vai estar corrigindo a situação de Lula, mesmo que ele seja solto agora por uma consequência dessa decisão, porque ele vai estar sendo solto não porque vai estar anulando os processos dele. Ele vai estar sendo solto porque foi condenado só em segunda instância, em terceira, e não foi julgado ainda pelo Supremo. Ele teria que ser solto porque foi anulado os processos dele. E é isso que o Supremo não está tendo coragem de fazer e que é o dever do Supremo fazer isso. Eles foram nomeados, têm prestígio social, ganham em poder e ganham em dinheiro para fazer esse tipo de função. São vitalícios, têm proteção pela Constituição para não precisar ter tanta coragem assim para tomar um tipo de decisão desse contra, vamos dizer, a maioria branca, pelo menos da parte branca da nossa população e da nossa elite, né? Eles teriam que ter essa coragem, e não estão tendo. Então, para mim, mesmo uma decisão favorável do Supremo nesse assunto não vai equacionar o problema de Lula. Não é isso que vai equacionar.
Vai equacionar um problema grave do país, que eu acho muito bom, né? Agora, eu, sinceramente, acho que nem essa decisão é capaz de sair. Atentem para o que é capaz do Toffoli vir com a história de querer que a prisão aconteça só no 3º grau, porque daí Lula já foi condenado no 3º grau, ele não seria beneficiado, e os que votavam a favor da prisão em 2º grau acabar aderindo a ele, faz 6-5 contra, vamos dizer, a postura correta, que é defender a prisão por culpabilidade só depois do trânsito julgado. Atentem a isso. Ou seja, uma manobra do Toffoli para manter o Lula preso. Pode haver, porque como o Lula já foi julgado em 3ª instância, né, ele vai e propõe, não, está errado condenar em 2ª instância, mas vamos condenar em 3ª, não vamos esperar o julgamento pelo Supremo. Os outros 5 aderem, ele faz 6-5. Eu não estou falando que ele vai fazer isso. Eu confio no presidente Toffoli, mas eu confio desconfiando, porque o que a gente viu na história do sistema de justiça do país contra esse homem foi uma coisa brutal, né? Então, aprontarem uma agora não seria nada fora do script. Vamos encerrar esse programa, né? A gente está com uma audiência super bacana aqui, agradecendo todo mundo novamente. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. E mais a gente vai terminando aqui esse Fórum 21. Muito obrigado, Renato Rovai, por me acompanhar mais uma noite aqui nesse programa. Obrigado, De Luca. Queria agradecer ao professor Pedro Serrano, que sempre proporciona aulas brilhantes, não entrevistas brilhantes. Quem me dera, eu agradeço muito, viu, o convite de vocês. É uma oportunidade, eu levo isso aqui como bater um papo. Estou tomando aqui o champanhe com amigos. Certíssimo. E isso aqui, para mim, é bater um papo. Pus aqui na minha sala e foi um papo muito agradável. Eu agradeço muito a oportunidade. A gente que agradece, Pedro, novamente, obrigado pela entrevista. Obrigado, Renato, por ter me acompanhado por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Amanhã, lembrando, a gente tem Roberto Requião, ex-senador pelo Paraná, para falar sobre conjuntura política. Então, Requião amanhã, pessoal. Atentem aí. Vamos ver o Requião, o que ele tem a dizer. Abraço, Luca. Acompanhe amanhã. Um abração para vocês. A gente vai ficando por aqui com mais um Fórum 21. Continue acompanhando nossa programação aqui no canal da Fórum. Tchau. Tchau.